Os e-commerces de sucesso em 2026 e 2027 não estão mais procurando apenas vender com Pix, cartão e boleto, mas sim ter uma taxa de aprovação maior, combater fraudes e testadores de cartão, aumentar a sua conversão e taxa de aprovação, evitar chargebacks e devolução de dinheiro, automatizar processos com AI ou inteligência artificial e vender mais com menor dor de cabeça possível, com menos dor de cabeça possível. Falando de WooCommerce, uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, isso pode se resumir basicamente a ter o menor número de plugins possível. Isso se resume a menos dor de cabeça. E claro que esses plugins sejam sempre atualizados, seguros, com baixo ou nenhum custo de aquisição e, claro, bem avaliados pela comunidade. Nesse vídeo, a gente vai falar, ou vou te mostrar um passo a passo, mas principalmente vou responder dúvidas de coisas de e-commerce que ninguém fala. Estou falando de seguranças, taxas de transação, recorrência, frete, encaixotamento inteligente, de forma a colocar os seus produtos na melhor embalagem que você tem disponível na sua loja, divisão de pagamentos ou split de pagamentos. Vamos falar também sobre marketplaces, como integrar com marketplaces, como dividir pagamentos entre múltiplos vendedores. Vamos falar de assinaturas, ou seja, como vender produtos de assinatura que renovam-se automaticamente com ou sem taxa de setup, né? A gente vai falar sobre parcelamento, dicas de parcelamento, como exibir o parcelamento da melhor forma possível e como isso impacta nas nossas vendas. Vou dar várias dicas de configurações e, claro, tudo isso para afetar diretamente as suas vendas e taxa de conversão. Esse é um vídeo longo, um dos vídeos mais longos aqui do canal neste ano. E como é um vídeo longo, fique de olho aqui embaixo, vai ter um índice. Se você quiser ir para algum assunto específico ou pular algum assunto, vai ter um índice lá embaixo com todos os detalhes de cada parte do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá? Então aqui nada mais é do que uma loja WooCommerce. Então eu tenho um WordPress instalado, o WordPress 6.9.1, que é o mais recente do momento. Tem alguns plugins instalados, na verdade só tem um plugin instalado, que é o WooCommerce, que por sinal preciso atualizar, eu vou atualizar ele agora. Prontinho, o WooCommerce atualizado. Claro, fiz algumas configurações básicas do e-commerce, configurei o nome da loja, o logotipo, fiz um logotipo no Canva bem rapidinho e cadastrei alguns produtos de vários tipos de produtos diferentes. Então eu tenho produto simples, tenho produto de assinatura com restrição de conteúdo, tenho produto de assinatura apenas, onde o cliente simplesmente assina um serviço de marketing digital. E temos também produtos configuráveis, que a pessoa escolhe lá o tamanho, né? PNG, enfim. Todos os cenários, ou quase todos os cenários, imagino, de um e-commerce ou de vários e-commerces, talvez do seu próprio e-commerce. Como eu disse, não tem nenhum plugin aqui a não ser o próprio WooCommerce. Em seguida, o que nós vamos precisar fazer aqui, assim, apenas revisando aqui algumas configurações, né? Em aparência também eu estou utilizando o tema OceanWP, é um dos temas que eu acho mais bonitinho, fácil de configurar e, claro, gratuito também. Ele é mais bonito do que o 2025 ou 2026, se existir, né? Enfim, é um tema bem amigável, tá? E bem fácil de configurar. Enfim, aqui nos produtos também cadastrei algumas informações básicas dentro de cada produto, peguei fotos do Mercado Livre, descrição do Mercado Livre também, de outros produtos concorrentes, tá? Não concorrentes, é óbvio, né? Mas enfim, você entendeu a ideia, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui, né? O primeiro passo é configurar o meio de pagamento, tá? Então, existem vários plugins de pagamento disponíveis e, claro, como você está aqui no PB Integrações, não poderia falar de outro plugin que não seja o PagBank Connect, feito pelo pbintegrações.com, que é este cara aqui. Então, vai lá em plugin, adicionar plugin, PagBank Connect para o e-commerce. Você pode até comparar ele com outros plugins do Brasil, tá? Você vai ver que ele é geralmente o mais bem avaliado, com o maior número de atualizações e que também oferece as menores taxas, tá? E você vai ter até um link aqui em cima, que eu vou deixar, que é um comparativo de taxas do PagBank com outros gateways de pagamento nacionais, tá? Então, instalou o plugin, ativou, pronto, você já tem o PagBank instalado. Clicando em configurações, ou vindo aqui no menu PagBank configurações, você tem as configurações do plugin PagBank. Todas as configurações, eu vou detalhar elas ao longo deste vídeo, mas a principal configuração que você precisa fazer para ter o PagBank funcionando já na loja é colocar a tal da Connect Key. Você tem duas formas de obter a Connect Key. Você tem como obter a Connect Key de verdade, a Connect Key de produção. E você tem como obter uma Connect Key de testes para testar pagamentos, testar recorrência, testar os fluxos e testar praticamente tudo que você precisa. Você consegue testar pagamentos aprovados, negados, testar pagamentos com Pix, sem gastar nenhum centavo. Eu vou começar com a Connect Key de testes e depois, mais para frente, eu vou obter a Connect Key de produção,
pois ela é necessária para a gente configurar o envio fácil e o frete e encaixotamento inteligente que eu comentei no começo do vídeo. Então, obter Connect Key para testes, isso é abrir uma nova aba, e você vai para o site do pbintegrações.com, onde você inclusive encontra esta e outras integrações PagBank por lá. Ao usar o PB Integrações, você também economiza nas taxas oficiais do PagBank. Nós somos parceiros do PagBank desde 2014, tá? Mas para os fins do que eu estou querendo mostrar aqui para você, no caso, Connect Key de testes, você pode ou obter uma Connect Key de teste sua, com a sua conta PagBank, ou simplesmente pegar a Connect Key de teste que já está aqui. Não tem diferença alguma, porque todos os pedidos feitos em sandbox do PagBank não vão para lugar nenhum. Eles não ficam disponíveis no painel de sandbox do PagBank, eles não ficam disponíveis no seu painel PagBank, eles só ficam disponíveis via API. Portanto, essa Connect Key aqui é suficiente. Eu posso simplesmente salvar, vou apertar Enter aqui, ele vai salvar para mim. Automaticamente ele já vai também verificar se a Connect Key é válida ou não. E um símbolozinho com um Vzinho verde vai aparecer aqui para você, também com informações da conta conectada. Isso porque muitas vezes se você desenvolve lojas para múltiplos vendedores, você pode fazer confusão com as Connect Keys que você tem guardado. Então ele vai mostrar para você, se for uma Connect Key de produção, ele também mostra qual e-mail da conta PagBank ao qual essa Connect Key pertence, quando ela vence, se ela foi renovada automaticamente ou não, enfim, você vai conseguir ver todo o status dela por aqui, tá? Legal, então vamos a algumas configurações gerais da Connect Key. Ocultar meios de pagamento com pedidos inferior a R$1. Então isso aqui é interessante porque o PagBank não aceita pedidos com valor menor que R$1. Isso causou muita confusão no passado, gente que tentava testar pagamentos com 99 centavos não conseguia, então a gente habilitou, ou a gente criou essa opção aqui para que o PagBank sequer apareça no checkout caso o pedido seja menos de R$1. De repente o cliente usou um cupom de desconto e ganhou um desconto onde o pedido fica menor que R$1, talvez até de graça, não precisa exibir o PagBank para ele. Outra configuração interessante para produtos virtuais, quando um produto virtual é concluído, então olhando aqui a nossa loja, né, a gente tem, por exemplo, o Fórum VIP Marketers, tá? Então esse aqui seria um produto virtual. Produtos virtuais, basicamente, são aqueles produtos que não dependem de envio. Então, como é que funciona o fluxo, né, de um e-commerce? O cliente comprou o produto, o cliente pagou pelo produto, você envia o produto, e aí sim, quando o envio é feito, o pedido está concluído. Em produtos virtuais, o e-commerce ele marca o pedido feito, quando é um produto do tipo virtual que não precisa de envio, ele marca o pedido como pendente ou como processando. Só que em produtos do tipo virtual, geralmente o cliente não precisa esperar uma ação do dono da loja. Se esse for o seu caso, se todos os produtos virtuais que você vende após o pagamento é o último passo da compra para tornar esse pedido um pedido completo, você pode marcar esta opção aqui. Um outro ponto que a gente vai falar mais para frente, eu posso até comentar sobre ele agora, notificações PagBank. No caso, o PagBank envia notificações para a loja sobre os status do pedido. Então, pedidos com Pix, pedidos feitos com boleto ou com links de pagamento, eles não são aprovados imediatamente, como acontece com pedidos feitos com cartão de crédito. Então, esses pedidos, o PagBank vai enviar uma notificação para a loja para atualizar o status de pagamento do pedido, seja para cancelado, expirado ou mesmo para concluído ou pendente de envio. O que a gente usa essa opção aqui é porque alguns provedores, especialmente provedores de hospedagem compartilhada, eles barram as notificações de robôs, incluindo os robôs do PagBank. Ao fazer isso, ao invés do PagBank enviar essas notificações, quem envia é o PagBank Integrações, é o pbintegrações.com. Ou seja, é outro servidor, é outro IP, outros headers são enviados e eles geralmente não caem, não são barrados por esses detectores de robô. Então, essa daqui é uma boa opção para você deixar marcada, tá? Título principal não é muito utilizado, somente em alguns temas e algumas integrações, tá? Então, isso aqui geralmente não vai aparecer para o cliente, mas basicamente é o título que você quer que os meios de pagamento PagBank apareçam nessas integrações. Endereço de entrega, você pode não informar o endereço de entrega para o PagBank ou não fornecer se o endereço estiver faltando algum dado, digamos, obrigatório. Tá? Então, se existir algum dado obrigatório, o módulo ou plugin vai enviar apenas como não informado ou algo parecido,
E se você ainda quiser garantir mais privacidade do seu cliente, você também pode nunca fornecer esses dados ao PagBank. Lembrando que há algumas opções, algumas situações onde o endereço sempre vai ser enviado, tá? Dependendo do meio de pagamento que o cliente selecionar, o endereço é um campo obrigatório para finalização de compra, ele será sempre enviado. Além disso, isso também pode afetar qualquer problema ou qualquer disputa que o seu cliente venha a criar junto ao PagBank. Então a minha recomendação é que você deixe sempre fornecer ao PagBank sempre que aplicável, que é a opção padrão. Exibir ícones de pagamento no checkout. Basicamente, a gente tem íconezinhos que aparecem ao lado de cada pagamento, ao lado do Pix, ao lado do cartão de crédito, boleto, enfim. Dependendo do tema, esses ícones podem acabar quebrando, podem ficar maior, mal posicionado. Eu vou mostrar como customizar isso ao longo do vídeo, mas se você não quiser esquentar a cabeça com isso, você pode desmarcar, ou se você, no seu checkout que você está utilizando, no tema que você está utilizando, os ícones ficaram feios e você não quer se dar o trabalho de arrumar, você pode apenas desmarcar a opção e não exibir os ícones de pagamento. Você também pode selecionar a cor dos ícones, você pode selecionar uma outra cor que combine mais aí com o seu layout, ou deixar o ícone com a cor padrão, que é esse cinzinha aqui. Comportamento ao confirmar o pagamento, isso aqui eu vou mostrar um pouco mais à frente também, mas a gente tem várias coisas legais aqui. Você pode mostrar simplesmente que o pedido foi pago. Isso aqui é mais para pagamentos com Pix especialmente, né? Onde o cara está na tela de sucesso, o cliente está na tela de sucesso, ele realiza o pagamento ali, a gente pode mostrar que o pagamento foi pago, esse é o comportamento padrão, ele vai mostrar que o pagamento foi pago, o Pix foi aprovado. Você pode também redirecionar o cliente para uma outra URL, como por exemplo a área de minha conta, especialmente se você está vendendo produtos de assinatura, talvez você queira já redirecionar o cara para a tela do produto, para a tela da comunidade ou para a tela de onde ele gerencia as assinaturas dele. Ou você também pode executar um código JavaScript personalizado. E aqui você pode selecionar placeholders específicos, que tem um linkzinho aqui, né, que você clica lá, você consegue ver quais são os placeholders que você tem. Tem alguns exemplos de JavaScript que você pode utilizar, como conversão do Google Analytics, conversão do Facebook Pixel, Hotjar, Google Tag Manager e por aí vai, tá? Você também tem algumas informações de teste aqui, de como você pode testar, ver se está funcionando ou não. Enfim, é algo bem legal, além dos placeholders que eu comentei com você. Dependendo do que você estiver integrando, você pode utilizar esses placeholders aqui, que serão substituídos pelos valores correspondentes. Legal? Vou deixar aqui o meu apenas para mostrar que o pedido foi pago, que é o padrão. Forçar a atualização de pedidos automaticamente. Isso aqui ainda é uma outra forma de você contornar qualquer problema que você tenha com o retorno de dados do PagBank. Com isso, ele vai tentar, de forma proativa, ver se um pedido foi atualizado automaticamente ou não. Isso aqui você só usa realmente se a outra forma também não resolver, tá? Então, notificações PagBank usando rota alternativa. Por alguma razão, de repente o meu site está numa hospedagem muito ruim, o site vive fora do ar e essas notificações não estão chegando, essa daqui é uma boa opção, tá? O que mais que a gente tem aqui? Ocultar itens do pedido. Então, de novo, também eu posso não falar para o PagBank o que o cliente está comprando. Isso pode aumentar a minha taxa de reprovação. Também pode impactar negativamente a análise de risco, né, como eu acabei de comentar. Reduzir a taxa de aprovação, ter problemas também com chargebacks, né? Porque o cliente pode dizer que não recebeu, que não reconhece aquela compra, e o PagBank sequer vai saber o que o cliente comprou. Da mesma forma, ocultar e-mail do comprador. Se você não quer que o PagBank envie notificações para o seu cliente, notificações de qualquer tipo, às vezes até mostrando para ele que ele pode contestar a compra. Algumas pessoas acham isso ruim, né? Porque meio que, de alguma forma... especialmente se você não presta um serviço bom para o seu cliente, né, o cliente vai ter ali ele vai ter a facilidade de abrir uma disputa contra você, tá? Então você pode também não enviar e-mail do comprador para o PagBank. Isso faz com que o PagBank não consiga notificar o comprador sobre a compra dele, nem sobre as ações que ele pode tomar em cima do pagamento. Qualquer contestação que o cliente fizer, ele vai fazer direto para a operadora de cartão de crédito dele, o que pode ser melhor ou pior, depende do seu cenário. Por fim, a gente tem a divisão de pagamentos, que é outro recurso super legal. Se você tem outras contas PagBank que você quer dividir esse pagamento, tá? Então, basicamente, vamos supor que você queira... você tem um sócio, você quer dividir todos os recebimentos desse site com ele. Ou ainda, você é um desenvolvedor ou uma agência e no seu contrato de venda para essa empresa você tem um contrato de manutenção onde você cobra, por exemplo, 5% sobre o valor das vendas, o que eu acho que é um modelo super interessante para quem quer, de fato, ajudar os lojistas, ajudar os seus clientes
e ser quase sócio deles, estar de fato comprometido com o sucesso deles. Então isso eu acho que é algo super bacana. Se você quiser, você pode ou clicar aqui para obter o seu Account ID, tá? Então, basicamente eu clico aqui, vou obter o meu Account ID. Automaticamente você é direcionado para o PagBank e eu tenho que informar os meus dados, eu tenho que me logar no PagBank para obter o meu Account ID. Para Sandbox, tá? É um pouco mais fácil, basicamente quando eu salvo aqui, ele deveria preencher o Account ID para mim. Tá? Então ele já preencheu o Account ID para mim. E aqui tudo que eu preciso fazer é adicionar um outro Account ID. Tá? Se você quiser testar isso em Sandbox, dá uma olhadinha em ajuda.pbintegrações.com. Lá a gente tem um segundo Account ID de testes que você pode utilizar aqui também. Tá? Tem também um vídeo que eu vou deixar aqui no topo falando sobre a divisão de pagamento, mostrando como isso funciona, como o pedido é exibido quando há um pedido com divisão de pagamento, para quem como você configura isso e aquilo relacionado apenas à divisão de pagamentos, tá? Para o nosso fim da nossa loja de teste, eu não vou habilitar a divisão de pagamentos, vou salvar a alteração e vou partir para a próxima configuração que a gente tem, que é a configuração de cartão de crédito. Cartão de crédito está bem legal, né? Então ele já vem habilitado por padrão. Embora muita gente veja o cartão de crédito como algo ruim, o cartão de crédito ele ainda é um dos meios mais utilizados pelos clientes PagBank, especialmente por conta dos inúmeros benefícios e segurança que a gente tem em pagamentos com cartão. Tá? Tem vários cartões que dão cashback de volta para o cliente, enfim, tem vários benefícios, além de, sei lá, seguros, sala VIP, enfim, tem muitos motivos pelos quais as pessoas ainda não utilizam o Pix, tá? E preferem o cartão de crédito. Então aqui a gente pode especificar qual é o título do cartão de crédito, qual é o título que vai aparecer no checkout. Se você não quiser mostrar que o pedido de cartão de crédito será feito via PagBank, você pode remover o via PagBank aqui. Opções de parcelamento, você tem várias opções de parcelamento. Então, obedecer configurações da conta PagBank, isso aqui está caindo em desuso, tá? Provavelmente vai ser descontinuado no meio de 2026. Então, obedecer configurações da conta PagBank seria as promoções que você cadastra no painel da sua conta PagBank. Porém, as opções de parcelamento e promoções são muito limitadas por lá. Então, a gente tem mais opções aqui dentro do plugin do que no painel PagBank. A opção mais comum é juros por conta do comprador. Essa opção aqui, se o cliente parcelar em 2, 3, 4, até 18 vezes, qualquer juros que incida será cobrado do comprador e não do lojista. Tá? Outra opção que a gente tem é até X parcelas sem juros, que é o arroz com feijão. Por exemplo, até 3 vezes sem juros, quem vai pagar é o lojista. Então, se o cliente parcelar em 3 vezes, ao invés de receber a taxa menos os 3% do PagBank, você recebe menos ainda, porque há juros de antecipação, né, em torno de 3,49% ao mês, se não me engano. Se você quiser saber mais sobre essas taxas, também em pbintegrações.com/compare, você tem aqui um simulador, ok? Então, descendo aqui um pouquinho, faça uma simulação. Vai carregar isso daqui. Então, aqui você consegue ver quanto você recebe. Se você, por exemplo, assumir os juros em até 3 vezes, no cartão à vista você paga 96, você vai receber R$96, né? Isso num recebimento em 30 dias, ok? Então, 30 dias você paga 3,05%. Em 14 dias você paga 3,97%. Note que eu recomendo que você entre nesse site aqui para ver as taxas atuais, tá? Isso porque as nossas taxas, além de elas serem diferentes das taxas oficiais do PagBank, elas costumam ser reduzidas conforme mais pessoas vão utilizando as integrações do PB Integrações. A gente consegue, como parceiro, fazer uma melhor negociação com o PagBank. Essas taxas, ao longo dos 11 anos, elas já caíram cerca de 6 a 7 vezes, tá? Então, elas começaram em 3,99%, por exemplo. Tinha uma tarifa de intermediação de 40 centavos, que a gente também eliminou. Enfim, a gente vem fazendo um negócio melhor para todo mundo a cada ano por aqui, tá? Enfim, aqui você consegue simular aí e ver o que melhor funciona para você, tá? Vamos voltar aqui para nossa integração. Até 3 parcelas sem juros eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Que é o mais comum, é o mais amigável para os compradores. Tá? Limitar parcelas, se você de fato não quer permitir que seu cliente compre, sei lá, acima de 10 vezes, né? Você pode fazer isso. Isso aqui é extremamente não recomendável. Tá? Por quê? De novo, porque quem vai pagar os juros é o cliente. Então, se o cliente quiser pagar em 18 vezes e pagar, por exemplo, R$100 de juros, não é problema seu. Deixa o cliente comprar e pagar os juros, ok?
você vai receber isso em 30 ou 14 dias, tá? Então não tem por que limitar as parcelas. A única situação em que isso daqui faz algum sentido é se você estiver recebendo com as suas taxas PagBank. Então vamos supor que você é um lojista que já tem conta no PagBank, que tem taxas menores que essa daqui e que você recebe os pagamentos conforme parcela. Então existe uma opção onde em algumas negociações com o PagBank você fala para o PagBank que você quer receber conforme parcelas e não antecipado em 30 ou 14 dias. Nesses casos, você basicamente vai receber conforme parcela. Se o cliente parcelar em 18 vezes, a última parcela você vai receber daqui 18 meses, daqui 1 ano e meio. Então isso pode não ser interessante para você e aí sim você vai limitar parcelas na quantidade de parcelas que você quiser, ok? Do contrário, não limite parcelas, não tem por que limitar parcelas para o seu cliente e perder vendas por causa disso. Outra coisa legal que a gente tem aqui no nosso plugin, informações de parcelamento. Você pode exibir as informações de parcelamento na tela do produto. Note que ao habilitar essa opção, eu tenho aqui embaixo o formato das informações de parcelamento. E aí eu posso mostrar uma tabela com todas as parcelas, posso mostrar um texto dizendo em até X vezes sem juros, né? No caso aqui até 3 vezes sem juros de tanto, né? Com o valor tal, ou texto com a parcela máxima. Então, posso pegar e falar em até 12 vezes tanto com juros, né? Então, esse aqui seria uma forma de fazer. Tá? Eu vou deixar texto com parcela máxima sem juros e já vou mostrar como isso fica na tela do produto para você. Em seguida, a gente tem identificador na fatura de cartão de crédito, que é uma das configurações mais importantes, ou a primeira ou a segunda mais importante que a gente tem, que é como o nome da sua loja vai aparecer na fatura do cartão do cliente. Se você colocar um nome que não identifique a sua loja na fatura dele, o cliente tem grandes chances de não reconhecer a compra e acionar o banco ou o PagBank dizendo que não reconhece aquela compra. Então aqui no meu caso, o nome da minha loja é Omnimart. Vou deixar dessa forma aqui, tá? Outra coisa, ou outras configurações que são super importantes, autenticação 3D. Autenticação 3D eu já cansei de falar aqui no canal. Ele é um recurso muito importante e é um dos diferenciais da integração PagBank Connect. O 3D Secure faz com que, no momento da finalização da compra, o cliente receba uma notificação do banco no celular dele. Ele vai precisar colocar um código exibido no celular ou ele vai precisar aprovar aquela compra no aplicativo do banco dele. Em alguns bancos tem até reconhecimento facial para garantir que é o cliente mesmo que está realizando aquela compra. Se o cliente não faz essa autenticação corretamente, ele não consegue finalizar a compra. Porém, a grande vantagem da autenticação 3D, além de evitar problemas de fraude, você tem, primeiramente, aumento exponencial na quantidade de pedidos aprovados. Então, qualquer dúvida que o PagBank tenha sobre a suspeita de fraude desse pedido, não existe mais. Então, o índice de aprovação aumenta drasticamente. E o outro grande benefício que a gente tem é com relação a chargeback. Isso aqui acaba com o chargeback fraudulento, que é um dos grandes problemas da atualidade, que é aquele onde um cliente liga para o banco e contesta a transação de propósito. Ele recebeu o produto que você enviou, ele liga para o banco e fala que não reconhece a transação. Hoje em dia, na maioria dos bancos digitais, ele sequer precisa ligar para o banco. É tão simples quanto abrir o extrato, clicar na transação e falar que não reconhece a compra. Tá? Então, com isso, não existe mais essa possibilidade. Se o cliente fez a autenticação 3D, o banco não vai devolver o dinheiro para ele por não reconhecimento de compra. Tá? Claro, você continua tendo que salvar seus comprovantes de envio se você vende produtos físicos, comprovantes digitais se você vende produtos digitais. O cliente ainda pode, claro, contestar por outros motivos, mas o chargeback fraudulento, que é um grande problema, acaba por aqui. Você também pode permitir que o 3D que a compra seja concluída se o 3D não for suportado. Tá? Então, existe aí, alguns cartões ainda no Brasil não possuem, principalmente cartões de bancos pequenos, tá? Eles não possuem o recurso do 3D Secure. Então, você pode, se você quiser, permitir que os clientes concluam mesmo sem essa opção. No admin, você vai conseguir visualizar quando um pedido é feito com 3D Secure e quando ele não é feito com 3D Secure, tá bom? De novo, depende do seu cenário, depende do tipo de produto que você vende, depende do tipo de risco que você quer assumir. Então, por exemplo, se você vende produtos digitais que têm custo muito baixo ou que não tem custo para você,
talvez seja interessante você deixar a opção de permitir concluir. Se você trabalha com venda de ingressos, com venda de peças, com coisas que têm alto, digamos, alto índice de fraude, tá? Então eu recomendo que você não permita concluir sem o 3D Secure. Você também tem a opção de habilitar a opção de salvar cartão no checkout, tá? Para o cliente usar o cartão em compras futuras. Inclusive, recentemente, eu até não recomendo que você deixe essa opção ativa, porque alguns testadores de cartão estão utilizando esse recurso para testar cartões, ver se o cartão é válido ou não. Isso pode manchar um pouco a reputação da sua loja, então recomendo que você não deixe essa opção marcada, tá bom? A menos, é claro, que você seja um supermercado, por exemplo, e que você tenha outros meios de proteção já configurados na sua loja. Google reCAPTCHA, o Cloudflare também tem alguns anti-robots, né, anti-robôs também disponíveis. Enfim, aqui são as configurações 3D. Tem mais um cenário que você também pode habilitar a autenticação 3D. Se você não quer habilitar a autenticação 3D, na hora que você desmarca essa opção, você passa a ter uma outra opção que é permitir tentar novamente com a validação 3DS. Isso aqui é uma opçãozinha escondida para você. Isso vai fazer o quê? Se um pedido for negado pelo PagBank, então o cliente está tentando finalizar a compra com um cartão de crédito e o pedido foi negado pelo antifraude do PagBank ou por algum outro motivo que pode ser, digamos, contornado. Se a gente ver que esse é um motivo que pode ser contornado com o 3DS, vai aparecer a opção para o cliente tentar novamente com o 3DS, ok? E aí sim, na segunda tentativa, ele vai habilitar todos os desafios do 3DS para o cliente. No meu caso, eu vou apenas deixar o 3DS habilitado normalmente, não vou permitir concluir e não vou habilitar a opção de salvar cartão no checkout. Vou salvar as minhas configurações de cartão de crédito e, como eu comentei com você, eu vou mostrar como que ficam as informações de parcelamento na tela do produto. Então, vindo aqui, se eu pegar um produto de R$ 75,00, por exemplo, eu tenho aqui o texto em até 3 vezes de R$ 25,00 sem juros no cartão de crédito com o PagBank. Não é legal? Se eu quiser mostrar isso como uma tabela, eu também posso mostrar. Ficando dessa forma aqui. Ou ainda, tabela com parcela máxima, por exemplo. Perdão, texto com parcela máxima, né, em até 12 vezes de R$ 7,39 no cartão de crédito. Ele não está falando se é com juros ou sem juros. A pessoa precisa fazer uma continha para perceber, ok? Legal. Uma outra forma também que a gente tem de falar ainda de parcelamento de produto é com o shortcode de parcelamento. Tem até um vídeo de uma outra youtuber famosa aí que ela comenta bastante sobre como fazer o shortcode de parcelamento. Se a gente tiver um tempinho, ainda vou falar sobre como a gente consegue exibir de repente a tabela aqui dentro com um menuzinho sanfona bem bacana. Em seguida temos a configuração de Pix. Pix é bem simples, né? Então habilitar o Pix, pagar com Pix via PagBank, o texto que vai ser exibido. A validade do Pix você pode deixar aí para 1 dia ou 30 minutos. Você pode oferecer um desconto para o Pix, para pagamentos em Pix. Esse desconto pode ser fixo, então você basta colocar um valor. Por exemplo, se eu quiser dar R$1 de desconto, eu deixo R$1. Se eu quiser dar 1%, eu tenho que colocar 1%, ok? Então vou deixar aqui 3% de desconto no Pix. Eu posso exibir desconto na tela do produto, né? Então eu posso exibir desconto Pix na página do produto e na página de categoria, ou somente em um, ou somente em outro, ou nos dois, etc. Posso não aplicar o desconto no frete, né, opcionalmente. E aqui, por fim, não mais relacionado a desconto, tem a opção de enviar e-mail de novo pedido para o cliente. Isso porque pagamentos com Pix, com o pagamento pendente, o e-commerce não envia e-mail por padrão. Então, eu posso marcar essa opção aqui. O cliente recebe um e-mail com o QR Code do Pix e tudo mais. Basicamente, as mesmas informações que ele viu na tela de sucesso. Mas caso ele queira concluir depois o pedido, ele também consegue. Para ver como fica, então marquei lá, né? Pix está um pouquinho grande aqui. Eu teria que fazer um ajuste de CSS, né, na minha loja, por causa do meu tema. Mas aparece assim, né, a vista no Pix R$ 72,00. Se eu for na minha página de categoria, eu também vejo lá a vista no Pix, o valor com os 3% de desconto. Tá legal? Então essa aqui é uma outra forma, um outro recurso que a gente tem automático dentro do plugin PagBank Connect. Por fim, temos boleto. Então, pagamentos com boleto. Se você ainda usa boleto, boleto pode ser interessante para quem vende no B2B, né, de empresa para empresa, e que vende produtos muito caros, tá? Então, produtos caros, o pagamento com boleto, na verdade, né, ele custa apenas R$ 1,99, se não me engano, tá? Então, independente do valor da compra, você vai pagar sempre a mesma taxa, tá? Recebimento em boleto é sempre em 2 dias, recebimento em Pix é na hora. Por fim, nós temos ainda Checkout PagBank, que é aquele que o cliente é levado para o PagBank.
Isso é útil para lojas novas, tá? Então, lojas que ainda não têm uma grande reputação ou que o cliente tem receio em digitar os dados do cartão na sua loja, ou mesmo se o cliente quiser ir para o PagBank para pagar com o saldo PagBank dele, ou ter algum tipo de benefício como cashback, ou até mesmo utilizar carteiras digitais como Google Pay e Apple Pay, ele consegue fazer isso lá no checkout do PagBank. No entanto, apesar do checkout PagBank ser bem seguro, ele tem algumas validações extras, incluindo o 3D Secure em alguns casos, ele tem uma validação diferente de 3D por lá. Algumas pessoas dizem que é legal, algumas pessoas gostam, né? Mas, de novo, você pode ter aí uma perda entre os clientes que são levados para outro ambiente. Alguns clientes também não gostam dessa digamos, dessa sensação, né, de ser levado para outro ambiente. Mas tá aí, é uma das opções que você tem. Outra coisa legal do checkout PagBank, se você vende, dependendo de como é o seu checkout, né, se você não quer pedir dado nenhum para o seu cliente na sua loja, tá, o checkout PagBank pode ser uma boa, porque ele não precisa de praticamente dado algum do cliente para funcionar. Então, para gerar link de pagamento com o checkout PagBank, você não precisa de praticamente dado algum do cliente. Você pode simplesmente falar para o PagBank, eu quero gerar um link de pagamento de R$ 30 e todos os outros dados que o PagBank precisa para finalizar essa compra vão ser pedidos lá no checkout do PagBank. Então, se o cliente tem receio de deixar as informações dele com você, checkout PagBank pode ser uma excelente opção. O link de pagamento ou validade do checkout você também pode especificar aqui. Depois dessa validade, o checkout para de funcionar, então a pessoa não consegue mais pagar com aquele link. Tá? O link do checkout PagBank também é enviado por e-mail, tá, para o cliente. Você também tem como dar desconto no checkout PagBank. Você pode especificar quais formas de pagamento você quer que o cliente tenha disponível lá no checkout PagBank. Pode adicionar, remover formas, pode mostrar também, pode especificar qual o título, né, que vai aparecer dentro do checkout. Enfim, esse aqui é as configurações padrão. E eu vou deixar o checkout PagBank habilitado por padrão. Por fim, nós temos pagamentos com recorrência, mas eu já vou falar mais sobre eles. Vamos testar o nosso checkout para a gente ver como que ele está ficando por enquanto. Então aqui, nós vou pegar aqui um produto, vou pegar o fone de ouvido, vou adicionar ao carrinho, ver carrinho, continuar para a finalização de compra. Acho que eu estou comprando 3 produtos, se não me engano, né? Estou comprando 3 fones de ouvido. Ou melhor, estou comprando 5 fones de ouvido. Deixa eu fazer uma pequena alteração, eu vou falar por quê. Quando a gente está testando pedidos no PagBank com o ambiente de sandbox, como a gente está fazendo, se a gente finalizar qualquer pedido com valor superior a R$ 200, o pedido não será aprovado. Qualquer pedido com valor inferior a R$ 100 será aprovado. Pedidos entre R$ 100 e R$ 200 serão aprovados com intervalo de 5 minutos, tá? Então, fazendo do jeito que eu estou fazendo aqui, o pedido será aprovado na hora, especialmente se for um pedido Pix, tá? Então, basicamente, vou fazer aqui um teste de PagBank. Rua qualquer, adicionar o meu apartamento. 1, 2, 3, cidade de Santos, São Paulo, vou colocar um CEP qualquer. Telefone e o Pix, tá? Então esse daqui é o checkout em blocos nativo do WooCommerce, tá? O novo checkout em blocos do WooCommerce. Ele é um checkout bem bonitinho, ele é bem simples, você pode customizar ele inteiro lá no editor de blocos do próprio WordPress, tá? E o PagBank é um dos únicos plugins que já está preparado para o checkout em blocos do WooCommerce sem gambiarra, tá? A gente tem até alguns outros plugins que tem checkout em blocos, mas é com iframe, carrega URLs externas, enfim. O PagBank é o único que tem isso nativo, bem integradinho aqui, tá vendo? Então a gente tem pedidos com cartão de crédito, Pix e pagar via PagBank que a gente configurou, né? Para esse fim aqui, para esse fim de exemplo, eu vou pagar com Pix, depois a gente vai fazer pagamentos com cartão de crédito. Eu preciso, no ambiente de sandbox, colocar qualquer CPF válido. Se eu quiser finalizar pedidos com cartão de crédito, eu preciso usar um cartão de crédito de teste. Você tem, para você acessar os cartões de crédito de teste, você pode acessar o painel do PagBank nas configurações geral. Você tem aqui o link para cartões de teste, tá? Em cartões de teste você tem cartões de teste sem 3D Security, mas como a gente habilitou o 3D Security, se você quiser testar cartão de crédito, você precisa clicar em 3D Security habilitado. Esses aqui são os cartões de crédito com o 3D Security, tá? Tudo que você precisa é apenas o número do cartão, tá? Basta colocar qualquer data de validade futura, qualquer CVV com 3 dígitos, exceto o American Express, se tiver, que são 4 dígitos,
e, claro, um CPF válido, qualquer CPF, tá? Mas vamos voltar aqui para a nossa finalização de compra. Vou fechar com o Pix via PagBank mesmo e vou finalizar o pedido. Legal? Então, automaticamente eu tenho aqui o meu código Pix sendo exibido, botão de copiar. Recomendo fortemente que você, enquanto você estiver desenvolvendo, você teste todas as telas da sua loja. Você vai ver que tem algumas coisas de CSS que ficam um pouquinho diferente, dependendo do tema que a gente está utilizando. Basta clicar aqui em personalizar e fazer as configurações CSS de acordo com as suas necessidades. No caso de pagamentos com Pix, como eu comentei, valores menores de R$100 são aprovados na hora. Neste momento, o PagBank mandou a notificação de pagamento aprovado para minha loja e o pagamento a tela já mostra aqui, obrigado, seu pedido foi recebido, seu pagamento foi confirmado e o pagamento foi confirmado com sucesso. Tá legal? Então, tudo pronto para o cliente e o pedido já está no painel administrativo, mostrando que o pedido já foi, inclusive, pago. Então, ele já está como processando. Tudo que eu preciso fazer agora é enviar o pedido para o cliente. Note ainda, o ícone Sandbox aparece aqui, mostrando que foi um pedido feito em ambiente de teste. Eu posso ver o QR Code do Pix dele, posso clicar aqui para ver o QR Code. Posso forçar a atualização do PagBank, caso você tenha dúvidas se esse pedido ainda não foi pago. E o que mais que a gente tem aqui? Então, a gente tem algumas informações extras, tem o código texto do QR Code, data de expiração do QR Code, o Order ID no PagBank, o código de cobrança, que é gerado somente quando uma cobrança é paga, e outras informações que você eventualmente queira utilizar em suas integrações ou em outras integrações como ERP, automações e por aí vai. Vamos voltar aqui para a nossa loja, vamos falar um pouco sobre recorrência, que é outro recurso super legal que a gente tem. No caso da recorrência, note que eu tenho aqui um outro produto chamado Fórum VIP Masters e eu tenho também o Marketing Digital para a sua empresa. No caso do Marketing Digital para a sua empresa, foi um serviço ou foi um produto que eu coloquei aqui. Ele é um produto digital, um produto virtual, perdão, E a minha ideia é que ele seja um produto recorrente, onde eu vendo serviço de marketing. Então eu vou configurar vou configurar o Google Ads para a pessoa, vou criar campanhas Google Ads, campanhas de Facebook Marketing, Instagram Ads, com acompanhamento semanal por profissionais mais qualificados do Brasil. Então, pensando que eu sou essa pessoa, eu imagino que o que eu deveria fazer é cobrar um setup fee, uma taxa de configuração inicial, onde eu teria que de fato entender o negócio dela, fazer algumas reuniões de alinhamento. Eu teria também que criar as campanhas de Google Ads para ela, criar as campanhas, as peças de Facebook Ads, Instagram Ads, e depois, semanalmente, eu teria que acompanhar e ver se as campanhas estão convertendo, se eu preciso fazer algum ajuste, que tipo de ajuste eu preciso fazer, talvez mexer no site dela, talvez entrar em contato com ela, pedir para aumentar a verba, enfim, eu precisaria fazer alguma coisa a mais. Porém, o trabalho inicial ele é um trabalho maior, então eu precisaria cobrar uma taxa de setup. E depois, a pessoa pagaria R$ 297 por mês para ter esse acompanhamento, tá? Então, vamos fazer isso acontecer. Então, tudo que eu preciso fazer é vir aqui em editar produto. Então, eu vou lá para o meu admin e aqui eu vou editar o produto. A gente tem uma coisa que a gente precisa fazer para ativar a recorrência do PagBank. A gente precisa vir lá no PagBank, configurações, na minha recorrência, a gente precisa habilitar a recorrência. Ao habilitar a recorrência, no cadastro de produto, a gente passa a ter as opções de recorrência. Tudo isso sem precisar de nenhum outro plugin. Aqui a gente tem os meios de pagamento aceito, no momento que eu gravo esse vídeo somente cartão de crédito, frequência de processamento, quantas vezes você quer que o WooCommerce processe os pagamentos recorrentes que você já tem, pode deixar a opção padrão a cada hora, permitir que o cliente cancele ou pause a assinatura, também são opções que você tem, ao adicionar um produto recorrente ao carrinho, remover automaticamente os outros produtos do carrinho, isso porque produtos recorrentes só podem ser comprados sozinhos. E se o cliente tiver um outro produto no carrinho, vai aparecer uma mensagem para ele pedindo para remover esses produtos. Então eu recomendo que você marque essa opção. Também temos tentar novamente. Então, se um pedido da recorrência falhar, isso é, o cliente assinou hoje, no mês que vem vai ser cobrado, ocorrer uma falha no cartão ou alguma falha que possa ser retentada, como por exemplo, o cartão do cliente estava sem limite. Então a gente pode tentar novamente essa cobrança no dia seguinte, no dia depois e depois 2 dias depois por último. Enfim, o último dia é sempre após 3 dias da última tentativa, ok? Então, vou salvar as minhas configurações dessa forma aqui.
E agora, se eu for para o produto que eu estava, deixa eu voltar aqui, editar produto. Agora eu tenho aqui embaixo, né, do meu produto que eu tinha, do marketing digital, eu tenho o preço dele. Esse daqui é o valor que vai ser cobrado no ciclo que eu configurar, mensalmente, semanalmente, diariamente. Mas esse aqui é o valor que será cobrado. E aqui embaixo, agora eu passo a ter a abinha, ou o grupo, né, assinatura PagBank. Aí é aqui que eu consigo tornar esse produto um produto recorrente. Então, vou marcar o produto como recorrente. Vou selecionar com que frequência eu quero que a cobrança ocorra. Se eu quero que seja diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Então, por exemplo, mensalmente a cada um mês. Tá? Então, aqui você tem como fazer uma série dá para você brincar bastante com a frequência da recorrência. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser que seja todo dia, ficaria ciclo 1 diário. Se eu quiser que seja a cada 2 dias, ficaria dessa forma aqui. Ciclo 2 diário, a cada 2 semanas ou a cada 2 meses e assim por diante. O mais comum, em quase todos os casos de assinatura, mensal, ciclo 1. Os demais parâmetros, vou falar sobre eles, mas numa assinatura típica, numa assinatura normal, basicamente você deixaria tudo do jeito que está aqui, sem preencher absolutamente nada. Porém, como esse daqui é aquele caso, né, do marketing digital, existe um trabalho inicial aí de configurar as campanhas. Então, eu vou colocar aqui que a taxa de setup das campanhas é, por exemplo, R$ 500, ok? Não cobrar mais que X ciclos. O que isso aqui significa, né? Então, se eu quiser fazer um parcelamento, ou melhor, uma recorrência, mas que ela tem um prazo limite de fim, eu coloco aqui, por exemplo, 12. Então, após 12 cobranças, a assinatura será cancelada e encerrada automaticamente. Para que isso é válido? Tá? Isso é válido para quem vende produtos caros, porém quer oferecer um parcelamento para o cliente, mas sem comprometer o limite do cartão dele. Claro, a gente não está falando de produtos físicos, né? Porque produtos físicos você tem um custo do produto e digamos que você tem aí 10% de margem, né, nesse produto. Se você enviar o produto físico, se o cliente tiver algum problema com o cartão no meio do caminho, se ele cancelar o cartão, tiver cartão roubado, clonado, enfim, você não vai conseguir mais cobrar ele. Isso vai ser um problema. Então, o que acontece aqui, né? Nesse caso aqui, você pode especificar quantos ciclos ou quantas vezes o cliente vai ser cobrado, tá? Então, se você quer vender esse tipo de produto, você consegue colocar lá que o cliente vai pagar, sei lá, por exemplo, 12 vezes de R$ 100. Então, aqui é o 12, é ciclo igual a 12 e acabou. Depois de 12 ocorrências, o cliente não vai mais cobrar, só que não vai ser onerado o limite do cartão dele. Ele vai ser cobrado todos os meses novamente, ok? O que mais que a gente tem aqui? Período de testes. Isso aqui é interessante para caso você queira adiar a primeira cobrança. Tá? Então, por exemplo, 7 dias. Ou seja, o cliente só vai ser cobrado a primeira parcela depois de 7 dias. Tá? Primeira cobrança depois de 7 dias. E a data posterior da recorrência será um mês após. Ok? Desconto, se você quiser dar algum desconto especial para a X vezes. Então, por exemplo, R$ 500 inicial, mais 297 por mês, mas nos 3 primeiros meses eu quero dar um desconto para ele. Então, eu colocaria aqui o valor do desconto e o número de ciclos com desconto. Tá? No caso, 3 ciclos com desconto, por exemplo. E aqui a gente tem restrição de conteúdo, e eu já vou falar disso no outro produto que a gente tem, tá bom? Então, por enquanto, isso aqui é suficiente para a gente poder ativar a recorrência para este produto aqui. Agora, se eu for lá na minha loja, deixa eu ir na minha loja aqui, eu tenho aqui meu marketing digital, vou adicionar ele ao carrinho, vou ver meu carrinho, vou para finalização de compra, ok? Então, o valor de 299, uma taxa de R$ 500 será adicionada à primeira cobrança. Então é isso, né? Então o cliente vai pagar R$ 500 no começo e depois 297 mensalmente. Se você quiser fazer um teste aqui, basta fazer um teste, pegar o cartão daqueles cartões de teste, cadê os cartões de teste aqui com 3D? Eu posso pegar um cartão com desafio ou sem desafio. Vou pegar um com desafio aqui, só para a gente poder brincar um pouquinho. Uma data de validade futura, qualquer código de CVV com 3 dígitos. E aqui um CPF qualquer. Se quiser adicionar a descrição do pedido, isso aqui é do próprio WooCommerce. Os dados já estão cadastrados lá, porque eu já fiz meu registro, né? Então vou finalizar aqui meu pedido. Neste momento acontece a validação 3D Secure. Então, no caso, iria aparecer um desafio do meu banco, né? E aqui eu posso simular o desafio sendo aceito ou o desafio sendo negado,
por algum motivo do banco, porque eu rejeitei a compra, porque esse aqui não é o meu cartão, e o titular do cartão de verdade falou, epa, essa compra não é minha. Enfim, eu vou dar um ok aqui, validei minha compra no meu celular e fui adiante. Então, nesse momento aqui, a minha compra de R$ 797 foi aprovada, o pedido foi recebido, está aqui, cartão de crédito, eu posso ir para as minhas assinaturas, está aqui a minha assinatura, posso ver os detalhes da minha assinatura, acho que eu estou com o Ctrl F aqui ativo, não, isso aqui é do próprio tema mesmo, né? O tema deixa as coisas em amarelinho aqui, com algum destaque. Então está aqui a assinatura, segunda assinatura de D2 foi criada, o pedido original era o 40, então eu consigo visualizar o meu pedido inicial, né? Aqui eu também consigo cancelar, pausar, atualizar o meu cartão, e aqui eu também tenho os pedidos gerados a partir dessa assinatura. Ou seja, a partir do próximo mês, que vai ser em abril, então a partir de 10 de abril, eu serei cobrado novamente R$ 297, e aí ele vai gerar um novo pedido. Tá? Se esse aqui fosse um produto físico que exige frete, o frete seria replicado, né, e o novo pedido apareceria lá no seu admin. Além disso, aqui no PagBank você tem a área de assinaturas, que você consegue gerenciar as assinaturas ativas, você consegue ter uma boa visão das assinaturas, né, das que foram pausadas, canceladas nos últimos 30 dias, aquelas que estão pendentes de cancelamento. Você consegue visualizar o pedido inicial da assinatura ou a assinatura como um todo. Também consegue editar a assinatura, então você consegue editar o valor da assinatura, caso você, por alguma razão, precise fazer isso. Aqui você também tem os pedidos associados a ela, mas ainda na aba PagBank, aqui no grupo PagBank, você também tem relatórios, que também possui um outro painelzinho bonitinho de relatório de assinaturas, tá vendo? Então você tem o total de assinaturas, ativas, novas, pausadas, de quem que é a assinatura, tem filtros, enfim, você tem um bom panorama aí do que você tem no seu programa de assinaturas, enfim, das assinaturas que você vende. O que mais que a gente tem aqui, gente? Tem coisa pra caramba, né? Tem muita coisa legal nesse plugin. Próximo passo, embalagens e frete. Tá? Então, até agora a gente fez o nosso... Na verdade, tem mais uma coisa que eu preciso fazer antes da embalagem e frete, que é com relação à restrição de conteúdo, que é similar à questão do marketing digital, mas isso é se você vende produtos, ou melhor, se você quer restringir páginas ou categorias de posts do seu blog, somente para assinantes. Isso é outro recurso que você tem. Então, aqui no meu caso, eu criei aqui o Fórum VIP Marketers, né? Então, basicamente, eu estaria vendendo acesso a um fórum, ok? Então, eu vou ter uma página dentro do meu WordPress que possui um fórum de discussão onde só os melhores marqueteiros do Brasil estão lá discutindo, vai ter uma live semanal toda terça-feira e assim vai, né? Então, esse aqui seria um exemplo de coisas que você pode colocar como conteúdo restrito, tá? Isso é apenas um exemplo, mas, é claro, você pode vender acesso a posts privados, a posts. Se você tem um site de conteúdo ou um curso que você quer vender, você pode colocar esse curso em uma página específica ou em páginas específicas, e a gente vai fazer isso agora. Então, aqui vou editar produto. Basicamente, para ter acesso ao Fórum VIP Marketers, a pessoa vai pagar R$ 29,00 mensais, então vou lá em assinatura PagBank. Habilitar, vou falar que é mensal, vou falar que o ciclo é igual a 1, só que isso aqui eu vou ter que fazer de novo daqui a pouco, tá? E aí, aqui eu tenho a seção restringir conteúdo. Aqui eu vou precisar criar pelo menos 2 páginas, tá? Isso é, se eu quiser restringir páginas. Então, aqui eu tenho a lista de páginas que eu tenho criado no meu WordPress, e aqui eu tenho a lista de categorias que eu tenho criado no meu WordPress. Não envolve a categoria criada no WooCommerce, ok? Somente as categorias do WordPress em si. E aí, quando a pessoa acessar uma página ou uma categoria restrita, ou seja, ela não é um assinante e acessou aquela página, aquela categoria, eu preciso redirecionar essa pessoa para uma outra página. Por exemplo, a página de venda. A página onde fala, olha, você tem aqui que comprar, você tem que ser um membro do clube para poder acessar essa área, ok? Então, a gente precisa criar essa página e a gente precisa criar a página restrita. No caso aqui vai ser uma página com o nosso fórum, ok? Ou, se eu quiser, se você for vender, por exemplo, posts, né? Ou seja, você tem uma série de artigos, você tem um site de notícias, você tem várias notícias no seu site, porém algumas notícias são somente para assinantes. Então,
Essas notícias elas deveriam estar na categoria, por exemplo, assinantes. E aí você restringiria esta categoria. No nosso caso aqui, eu vou pegar uma página qualquer, então vou criar aqui duas páginas, na verdade, né? Vou adicionar uma nova página. Aqui está o editor de blocos, né? Site novinho, então esse aqui vai ser o Fórum VIP, né? Então aqui dentro teria o nosso conteúdo restrito, que poderia ser um embed, né? A incorporação de algum, como é que se diz? De algum código de fórum, né? Que a gente poderia colocar aqui dentro, tá? Ou, por exemplo, uma série de vídeos não listados no YouTube, ou cupons de desconto, enfim, né? Inclusive tem um artigo no Magenteiro que são 8 ideias, né? Eu crio o seu próprio OnlyFans, né? Tem algumas ideias de conteúdos restritos para você, tá? Então aqui você consegue ter algumas ideias, tá? No próprio YouTube também tem aqui no canal do Magenteiro, tem um outro vídeo também com ainda mais ideias de conteúdos restritos que você pode fazer. Tudo para você vender recorrente e ter previsibilidade nas suas receitas, não é legal? Então tá, esse aqui é o nosso fórum VIP. Próxima coisa que eu vou criar aqui é uma outra página que vai ser a página dizendo que a pessoa ser VIP. Então, conteúdo restrito para assinantes. E aqui eu vou colocar que você precisa ser um assinante VIP para ter acesso a este conteúdo. Simples assim, vou publicar a minha página restrita também. E vou voltar lá para o meu cadastro de produto. Então aqui eu vou ter que dar um F5, né? Vou ter que atualizar minha página. Vou ter que ir lá na parte de assinatura PagBank, habilitar. Opa, nossa, o que eu fiz aqui? Habilitar. Mensal 1. E aí aqui sim, páginas restritas, vai ser o Fórum VIP. Se quem não tiver acesso a este conteúdo, vai ter que ir para a página de conteúdo restrito para assinantes. Dessa forma aqui. Salvei meu produto. E agora, se eu acessar vou acessar minha loja aqui numa aba anônima. Então, essa aqui é a minha loja na aba anônima. A loja está em manutenção. Eu esqueci de tirar a loja de manutenção. Pronto, agora a loja não está mais em manutenção. Então, ao acessar a nossa página do Fórum VIP, eu sou redirecionado para a página de conteúdo restrito para assinantes, ok? E aí sim, agora se eu for lá na loja, deixa eu ver aqui, minha conta, carrinho, Minimart, aqui. Então, agora sim, se eu for lá e assinar o meu produto, o meu Fórum VIP Masters, note que eu não estou mais logado na loja, né? Adicionar o produto ao carrinho, finalizar a compra. Você precisa estar conectado para finalizar a compra, clique aqui para fazer o login. Verdade? A gente tem duas formas de restringir isso, né? No caso do e-commerce, então eu preciso configurar o meu e-commerce aqui em contas de privacidade para permitir que as pessoas se registrem. Eu acho que durante o checkout é suficiente, deixa eu confirmar. Muito bem, então marco aquela opção ali, né, de permitir que o cliente se registre durante o checkout, e isso vai ser o suficiente. Então, vou colocar aqui, vou fazer uma compra qualquer, e aqui vou preencher com aquele cartão de teste. E agora sim, vou finalizar o meu pedido. Bacana, então o pedido é recebido. Se eu for lá para as minhas assinaturas, né, vou ter a minha assinatura número 4. Porém, agora, se eu acessar aquela página, né, a página do fórum, né, deixa eu pegar lá o endereço dela que eu já esqueci também. Ela não está no meu menu, né? Então eu preciso cadastrá-la no meu menu. A página que eu restringi é a Fórum VIP. É ela que eu tenho que conseguir acessar sendo assinante. Então essa daqui eu consigo acessar, né? Esse aqui seria meu conteúdo restrito. Mas se eu não estivesse logado, então vou fechar minha aba anônima aqui, vou abrir de novo. Aí sim, na hora de acessar o Fórum VIP, eu seria redirecionado para o conteúdo restrito para assinantes. Não é legal? E aí sim, aqui você colocaria, né, uma call to action, né, uma chamada para a pessoa de fato fazer a assinatura do vídeo. Vamos então para a próxima parte aqui do nosso tutorial, do nosso super tutorial, que é para falar sobre embalagens e envio fácil. Então, aqui a gente já abordou cartão de crédito, parcelamento na página do produto, pagamentos com Pix, checkout PagBank, recorrência, restrição de conteúdo. E agora, tudo que a gente tem aqui ainda que está faltando nesse vídeo é a parte de envio fácil. Então, a gente não resolveu ainda na nossa loja, hoje. Quem for comprar na nossa loja, deixa eu abrir aqui, a pessoa não consegue ter cálculo de frete, né? Então, eu vou comprar aqui um produto que nem esse daqui, eu não consigo calcular o meu frete. O meu frete, se não me engano, está setado para o frete padrão, não é mesmo? Então, não tem frete, a pessoa vai receber o produto de graça, sem nenhum tipo de frete. Como é que a gente faz para integrar o frete? Existem vários plugins de frete por aí, né? Tem FreteNet, tem Mercado Pago, acho que também tem um envio fácil, não, eu esqueci qual é que é o nome
do meio de envio do Mercado Pago, mas enfim, ele também tem. Tem Correios e tem o PagBank, que tem o envio fácil, que você economiza até 70% do frete com o envio fácil. Como é que a gente faz para integrar o envio fácil? Primeiramente, o envio fácil só funciona com o Connect Key de produção, tá? Então, se eu clicar aqui em envio fácil, eu não consigo habilitar ele, porque, como está dizendo aqui, né, ele só funciona com chave de produção. E eu preciso usar uma daquelas chaves de 14 dias ou de 30 dias, ok? Além disso, o envio fácil ele tem uma grande vantagem em relação aos outros gateways de frete. Isso é, ele calcula, né, não o peso cúbico do produto, mas enfim. O que ocorre é que a maioria dos meios de envio eles somam as dimensões do produto. Então, você vai enviar um celularzinho que nem esse daqui, que tem, sei lá, 15 centímetros de largura, né? Se a pessoa comprar 10 celulares, ele vai colocar 15 vezes 10. Então ele vai acabar com um produto aí de 1,5 metro de largura, ao invés de simplesmente entender que os produtos podem ser empilhados em uma caixinha desse tamanho, né? A maioria dos meios de envio não fazem isso. Portanto, se você tem uma loja que vende ou que as pessoas costumariam comprar mais de um produto e você utiliza outro meio de frete que não é o envio fácil, faça um teste na sua loja, experimente adicionar 10, 20 produtos e veja se vai aparecer os fretes corretos para os seus clientes. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui para ativar o envio fácil é colocar uma Connect Key de produção. Para fazer isso, a gente vai vir aqui na aba Geral, perdão, não nessa aba Geral, né? Em PagBank Configurações Geral, ok? E vamos clicar aqui no botão Obter Connect Key. E aqui a gente vai escolher um dos dois modelos que a gente tem aqui, 14 dias ou 30 dias. Vou escolher de 30 dias para pagar ainda menos taxas. Lembrando de novo, Pix é sempre R$ 0,99, recebe na hora, boleto é R$ 1,99, recebe em 2 dias. Ao usar essas integrações nossas, você não paga os 40 centavos por transação, ok? Que é aplicado a praticamente todas as transações feitas via PagBank direto, tá bom? Então você economiza um monte, tá? Então vou clicar aqui, obter Connect Key. Nesse momento eu vou preencher com os detalhes da integração. Se você é um desenvolvedor e está desenvolvendo essa loja para alguém e não tem acesso ao painel do PagBank do lojista, você pode clicar aqui em Sou Desenvolvedor /Agência e você vai gerar um link de autorização para enviar para o seu cliente. No meu caso, eu tenho acesso à minha conta. Vou seguir aqui com o meu nome. Vou colocar aqui que eu desejo receber informações. Note que as informações da loja já vieram preenchidas, então o e-mail e o URL da loja já vem preenchido das configurações do e-commerce. Corrija se não estiver certo. Esse aqui é o passo a passo para a gente gerar a Connect Key. Apesar do URL ser pedido aqui, você pode usar essa mesma Connect Key em mais de uma loja, em mais de um URL diferente, desde que o recebedor seja a mesma conta PagBank, ok? Avancei para o PagBank. Nesse momento eu vou ser redirecionado para o site do PagBank. Como diz aqui, é importante que ao se logar no PagBank você não utilize nenhuma subconta, tá? Você deve usar a conta principal do PagBank para se logar lá. E é isso que eu vou fazer agora. O processo de login do PagBank, no momento que eu gravo esse vídeo, é um dos mais chatos que existem, tá? Então agora eu tenho que selecionar qual é a minha conta, caso eu tenha mais de uma conta. E aí, ainda tem mais um passo, que eu vou ter que abrir meu celular aqui. Vou ter que abrir o aplicativo do PagBank. Vou ter que selecionar a mesma conta que eu selecionei. E aí, no PagBank, lá em cima, eu tenho um íconezinho de cadeado, que eu tenho que clicar nele. Depois eu clico em QR Code. E aí sim, eu vou apontar o telefone para cá, dizer que sou eu mesmo que estou logando no PagBank. E aí sim, eu vou finalmente poder ser levado para outra tela, que é a tela de autorização da aplicação RM PagSeguro 30 dias, ok? Vou autorizar e nesse momento eu sou levado de volta para o site do PB Integrações. Aqui eu posso copiar minha Connect Key, mas geralmente eu nem preciso fazer isso, porque aqui ó, você pode notar, lá nas configurações ele já está dizendo que já foi preenchida a Connect Key e ainda pergunta se você quer salvar as configurações agora. Vou dar um OK. E pronto, as configurações já estão salvas. Se passar aqui o mouse, eu já tenho lá a minha conta PagBank, o meu Account ID, quando vai expirar a minha chave, ela vai ser renovada automaticamente, eu não preciso me preocupar com isso. Legal? Agora sim, eu posso vir aqui em Envio Fácil e habilitar o Envio Fácil. Aqui eu posso colocar o meu CEP de origem, que eu vou colocar um CEP válido.
Posso colocar um ajuste de preço, caso eu queira acrescentar algum valor, por exemplo, o custo de embalagem, alguma coisa do tipo. Posso também adicionar alguns dias à estimativa de frete. Então, se ele falar que, por exemplo, vai levar 2 dias para entregar, eu posso falar que adicione 2 dias, ou seja, vai levar 4 dias e assim por diante. Isso aqui é interessante caso você precise fabricar os seus produtos, por exemplo, ou esteja fazendo algum tipo, ou ainda tenha que pedir o produto para o fornecedor, por exemplo. Ok? Legal, salvei. Com isso, automaticamente eu já tenho os fretes sendo calculados no meu site. Porém, daquele jeito que eu comentei com vocês, que é o jeito ruim, que é o jeito que soma as dimensões de todos os produtos. Deixa eu dar uma confirmada aqui, vamos ver se a gente consegue visualizar o frete. Legal, então eu tenho um Correios Sedex, um dia, vai custar R$ 13,19 para enviar este fone de ouvido aqui. Como que isso foi calculado, né? Então, lá nos detalhes do produto, você vai aqui em produtos, olhar o meu fone de ouvido, na parte de... cadê a descrição do produto? Aqui, detalhes do produto, eu tenho a parte de entrega, eu coloquei que ele pesa 1,5 kg e que tem as dimensões, né? Acho que é comprimento, largura e altura, né? Então, comprimento 40, 18 centímetros de largura e 35 centímetros de altura, ok? Esses aqui são os dados que foram utilizados para fazer o cálculo do fone de ouvido. Porém, se o meu cliente for lá e colocar, por exemplo, 3 fones de ouvido, né, então a gente já está falando de 40, 120 centímetros, por exemplo. Acho que 120 centímetros, não, 120 centímetros já dá mais de 1 metro, então já não passaria. Ou seja, 3 fones de ouvido com uma caixa de 1 metro, não acho que seja razoável, né? Mas é assim que a maioria dos meios de frete calculam. Então vou vir aqui no carrinho e vou adicionar 3 fones de ouvido. Dessa forma aqui. Acho que agora eu não tenho mais nenhuma opção de entrega. Tudo que eu preciso fazer para corrigir isso e para ter uma entrega sendo calculada corretamente é vir aqui em PagBank, embalagens, e aqui eu vou cadastrar as caixas ou embalagens que eu tenho disponíveis em minha loja. Então vou adicionar uma nova caixa, vou chamar aqui de caixa grande retangular média 50 por 40, tá? Então largura externa da caixa, vou colocar aqui uma caixa de 50 centímetros, ok? 50 por 40, vou colocar 50, 50, dessa forma aqui. A espessura da caixa, isso aqui é usado para saber quanto de espaço tem dentro da caixa disponível, ok? Peso máximo, que a caixa suporta, vou colocar que ela suporta 5 kg. Peso da caixa vazia, em gramas. Opa, na verdade aqui é peso em grama, tá? Então eu preciso que seja 5.000 gramas. Gramas deve ser menor que o peso máximo, legal. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Acho que isso aqui deve ser o suficiente. Vou criar a caixa e vou atualizar o meu frete. Vou voltar para o carrinho. Vamos colocar 4 produtos aqui. Acho que ele está pegando do cache, tá? A gente tem um cache, isso aí, ele está pegando do cache, tá? Então, ele está refazendo a última chamada, tá? De acordo com o cache do próprio WooCommerce. Mas agora sim a gente consegue ter aí uma boa estimativa de frete, ok? Ainda assim, o frete está bem caro. Provavelmente o que ele fez foi, ele percebeu que não cabia tudo em uma caixa só, ele vai fazer com 2 caixas, ok? Como seguir adiante? Vou colocar aqui que eu vou pagar com Pix via PagBank, apenas para que eu possa ter uma ideia de quais caixas ou de como foi feito esse cálculo aqui. Então vou avançar. Pedido feito é o pedido 48. Se eu vier aqui em... Cadê nosso pedido, né? WooCommerce pedidos. Pedido 48. Então tá aqui, ó, ele realmente dividiu o pedido em 2 caixas e ele vai fazer 2 fretes, tá? Então é como se a gente estivesse pagando 2 fretes para o PagBank, né? Pelo envio fácil. Mas está aqui a forma de caixa, né? Então ele pegou que as caixas recomendadas são as 2 caixas retangular média de 50 por 50, que vai precisar de 2 caixas para enviar esses 4 fones, o que faz total sentido de acordo com as nossas embalagens e com os produtos que foram vendidos. Ou seja, o envio fácil ele vai fazer, você vai, claro, ter mais de uma embalagem no seu site, ele vai redimensionar ou vai organizar os produtos dentro das melhores caixas possíveis e te dar a melhor cotação possível com o envio fácil. Ou seja, você vai economizar no frete, economiza nas taxas do meio de pagamento, você economizou um monte, economizou em tudo e não deixou seu cliente na mão por falta de meios de frete. Não é legal? O que mais que a gente tem aqui, gente? Acho que a gente cobriu praticamente tudo, né, dos nossos casos de e-commerce aqui. A gente tem ainda o vestido, né, produto configurável, mas não muda
não muda nada, tá? O produto está fora de estoque, esqueci de colocar o estoque nas variações dele. Mas é isso, eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Deixa um joinha, se inscreve no canal, porque eu estou sempre postando novas integrações sobre o e-commerce, sobre outras coisas. Se você acessar aqui PB Integrações, você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, como que as suas vendas ajudam não apenas o nosso projeto, como ajudam ONGs de todo mundo enfim, a gente faz doações mensais para vários tipos de instituições que ajudam crianças, ajudam no combate de doenças e auxílio em pessoas que estão vivendo guerras e outros problemas ao redor do mundo. Além, é claro, né, de melhorar a cada dia. Nossas integrações, a gente tem integração hoje para o WooCommerce, Magento 1, MarroCommerce, OpenMage, Magento 2, N8N, que é uma super novidade. Se você não conhece o N8N, dê uma olhada aqui no YouTube também do PB Integrações. Go High Level, Wix Store, Zapier e também temos uma caixinha de doação bem bacana para quem trabalha aí com recebimento de doações, ok? No mais é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o joinha e deixa algum comentário se você gostaria de ver alguma outra coisa, ok? Se você gostaria de ver algum outro cenário sendo coberto aqui no canal do PB Integrações, vai ser um grande prazer trazer um outro vídeo para você na próxima vez. Mas é isso, um grande abraço e sucesso nas vendas. Conecte, converta, cresça.